3 formas de se tornar uma mãe melhor e mais segura. Número 1, aceite as suas vulnerabilidades e as vulnerabilidades dos seus filhos. Saiba que a maternidade, ela não combina com a perfeição. Muitas vezes, na condição de mães, nós iremos errar. E os nossos filhos também, na condição de filhos, eles irão errar conosco. E quando eu paro para analisar a maternidade de Maria, a mãe do Salvador, eu vejo que não foi uma maternidade perfeita. A Bíblia nos mostra que ela esqueceu Jesus no templo em Jerusalém. E só depois de 3 dias ela o encontrou. Eu me identifico demais com essa história de Maria, porque comigo aconteceu semelhante. Quando o meu segundo filho, ele tinha menos de 2 anos de idade, nós estávamos no templo, deixamos ele dormindo no templo, esquecemos, na verdade, e fomos para casa com a nossa filha, né, a mais velha. E quando chegamos em casa, foi que nós notamos a falta do Jonathan. E aí retornamos ao templo e graças a Deus ele estava ali dormindo da mesma forma como nós o havíamos deixado. Estava bem, estava em segurança. Mas naquele momento eu lidei com um sentimento de culpa e de angústia. Como eu poderia ter esquecido meu filho, tão pequeno, tão indefeso, em um local onde ele poderia ter sido picado por um escorpião. Só depois de um tempo eu fui entender que a maternidade não tem a ver com a perfeição. Ou seja, eu posso errar na condição de mãe. E os meus filhos também erram. Eles já erraram comigo várias vezes, E isso faz parte da sua vulnerabilidade. Então, nós não somos pessoas perfeitas. Quando a gente olha também para a história do filho pródigo, nós vimos que o seu irmão mais velho, ele tomou uma decisão totalmente diferente, Os dois criados no mesmo ambiente, mas cada um tem uma decisão diferente. Então, isso tem a ver com a escolha que cada um fez. Segundo ponto, que você precisa se atentar para que sua maternidade seja você se sinta mais segura, Lide com esse sentimento de segurança enquanto mãe, é não se anular, não se anule. Você precisa se atentar para as suas necessidades, para o autocuidado, porque se você não cuidar, da sua saúde física, emocional e espiritual, como você estará habilitada para cuidar dos seus filhos? Há uma orientação que é dada quando nós estamos em um voo, em caso de turbulência, que a gente coloque primeiro a máscara em si, depois na nossa criança que está ao lado ou de um idoso que possivelmente esteja ao nosso lado. O que eu entendo com isso é que se eu não estiver bem, eu não posso cuidar do outro. Se eu não for uma mãe saudável, bem resolvida, curada nas minhas emoções, confiante enquanto pessoa, eu não vou ser uma mãe confiante, eu não vou passar confiança para os meus filhos. E isso, se eu não passo confiança para eles, isso pode gerar um conflito muito grande entre nós. Então é importante que a mãe não se anule, mas que ela esteja atenta para as suas necessidades e para o autocuidado. Então invista em você, invista no seu desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, e você poderá desenvolver de forma mais saudável a sua maternidade. E terceiro passo, para ser uma mãe sentir mais segura na maternidade, é investir no seu casamento. Quando o casamento está bem, os filhos ganham. Quando o casamento não está bem, os filhos perdem. Então, um casal que se ama, ele não sofre com a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos se tornam adultos e saem de casa. Por que eles não sofrem com isso? Porque eles estão tão conectados, O casal está tão conectado, tão bem resolvido, tão feliz, que a saída dos filhos não interfere na forma como eles se sentem ou não interfere na conjugalidade deles. Então, nós vemos que há muitas mães, colocando
os filhos no lugar do cônjuge. Isso não está correto, isso não é saudável. Então, antes dos filhos, vem o seu esposo, porque foi assim que aconteceu. Antes deles nascerem, você conheceu o seu esposo. Então, invista na sua conjugalidade, no seu casamento, para que ele seja um casamento saudável e os seus filhos se sentirão apoiados, né, felizes com o seu casamento bem resolvido. Ok? Invista nesses 3 aspectos e você certamente se sentirá mais confiante enquanto mãe, mais segura e mais bem resolvida.